bem-vinda. Sim, obrigada. Boa sorte aí também com a recuperação da voz. A gente vai tentar falar mais do que você, como de costume, aqui para te poupar a voz. Boa tarde, Serrão, Marco. Boa tarde para a nossa audiência. Você falou em 257 votos aí, que seria maioria para conseguir aprovar, mas vamos lembrar que recentemente já mais de 300 deputados votaram pela urgência da discussão desse projeto. Por que urgência? Porque lá no STF eles estão também tentando acelerar e decidir, de novo, né? STF, judiciário, querendo legislar, pressionado por uma ala da sociedade, sempre por partidos políticos que não conseguem ganhar as discussões no plenário da Câmara ou do Senado, jogam para que se decida no plenário do Supremo Tribunal Federal, o que é muito injusto com o país. O país vota em representantes para discutirem no parlamento e não no judiciário. No judiciário são funcionários públicos. Nesse caso específico, sequer concursados são, então nem passaram por um crivo anterior, eles são meramente amigos, conhecidos, partidários do presidente da República, que os indica, passam por uma sabatina ali, que é para inglês ver no Senado, e assumem a corte e ficam lá por anos, às vezes décadas, até completarem a idade da aposentadoria. Então, obviamente que para a sociedade é muito mais interessante que os representantes eleitos discutam questões que interessam a todo mundo. Quem não está acompanhando essa discussão pode achar muito técnica, pode não entender muito bem, mas o que a gente precisa salientar, e os deputados que são favoráveis ao estabelecimento do marco temporal até a Constituição de 88, quer dizer, o que era terra indígena até 88, quando foi votada a Constituição que está em vigor no Brasil, continua sendo, e dali para frente não mais. Por quê? Porque tem um grupo querendo abocanhar pedaços, nacos inteiros de Brasil, e a gente precisa considerar que o país já tem 14% de suas terras como reserva indígena, sendo que o percentual de indígenas no país é muito menor do que 14% da população. Não que precise ser a rigor, né, o percentual exato, mas só para citar um exemplo, agora, já nesse governo, Lula demarcou 6 novas áreas indígenas. Uma delas, apenas uma, e quem disse isso foi o ex-presidente Bolsonaro, numa entrevista logo depois dessa decisão do atual governante do país. Uma única dessas áreas é o equivalente a 12 campos de futebol. Só que ali moram 2 indígenas, naquela região. Então, se eles resolvem dizer, o pessoal está brincando, né? O Serrão ontem brincou que a praia de Icaraí é dele, porque ele é descendente de índios daquela região. Se o Serrão decide que ele quer reivindicar a praia de Icaraí para ele e para os outros descendentes desse mesmo índio, dessa mesma tribo indígena, então tira todo mundo que mora nessa região ali em Niterói e fica 10, 12 pessoas da família do Serrão como donas da área. Então, é uma discussão que interessa, sim, a todo o Brasil. Em tese, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, e depois 1600 e pouco, quando começou efetivamente a colonização, só tinha indígenas no Brasil. Né? Entraram espanhóis, entraram holandeses, entraram franceses, entraram e saíram, e quem ficou foram os portugueses. Depois teve o período nefasto da escravidão, mas os negros libertos também passam a ser população com direito a terras, e tem os quilombos também, é uma outra discussão, mas também tem isso. Então, somos uma população miscigenada, e depois teve a migração, a imigração europeia, né? Aqui no Sul quase todo mundo eu tenho 7 ascendências europeias, então vamos reivindicar aqui onde é que era a colônia de italiano, onde é que era a colônia de alemão, porque eles fizeram essas terras se tornarem produtivas quando já não tinha mais índio. Ou os índios são os donos originais. Ou a gente vai mais para trás na pré-história ainda e tentar achar um outro povo que seja o dono original da terra. Então é uma discussão que interessa a todos nós. O que não pode é à mercê aí do partido político de ocasião, querendo sequestrar causas sem sequer perguntar para os indígenas se eles querem ser representados por esse ou aquele partido, e decidindo qual parte do Brasil é de quem. Então, os deputados decidiram acelerar essa discussão, 300 e tanto, agora não tenho o número certo aqui, mas na matéria da Gazeta do Povo sobre o tema tem, mais de 300 votaram pela urgência, então vai para plenário hoje, e eu acredito que se mais de 300 votaram pela urgência é porque mais de 257 votarão sim pelo marco temporal. Depois tem que ir para o Senado, e a gente já sabe que os perdedores, que são PT, se forem perdedores efetivamente, né? Os que estão querendo que o Brasil seja entregue para os índios totalmente. PT, PSOL, PSB, os partidos aí da extrema esquerda que se aliaram para eleger Lula na eleição passada. E esses aí já avisaram que vão recorrer ao STF caso a lei seja aprovada hoje.
Vamos lá, então, Serrão, muito bem-vindo. Tá vendo, né, que a opinião da Cristina é que você não pode ocupar essa praia. Pois é, que maldade comigo. Saudações, Tá meus sem áudio. amigos, meus amados haters, meus amados indígenas, né? Eu, Oi, Serrão, agora que a gente está te ouvindo. saudações, meus amigos, meus amados haters, meus amados indígenas, né? Eu que sou herdeiro lá do índio Araribóia, grande guerreiro Temiminó. Graças a ele o Brasil é Brasil. Graças a ele existe a cidade do Rio de Janeiro. Então, viva Araribóia, né? Agora, vamos trazer a discussão séria hoje. O que se fala hoje? Qual é a grande questão desse ponto aí de marco temporal, esse debate que sempre rola no Brasil sobre a questão indígena? O índio quer ser o quê? O índio é índio ou o índio é brasileiro? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? A questão é uma questão antropológica, é uma questão identitária, é uma questão geopolítica? Porque quando houve um grande movimento aí para demarcações de áreas indígenas no Brasil, nós temos muitas terras indígenas no Brasil e, curiosamente, né, já tem um mapa que mostra que a maioria dessas terras indígenas que se situam na região amazônica, por exemplo, elas coincidem com áreas onde há riquezas minerais inestimáveis. Então, olha que doideira. Qual é o plano? O plano que alguém já pensou. Vamos para o que dizem que é teoria da conspiração, mas pode não ser. Quando você demarca terras indígenas, e isso tem um expressivo apoio internacional para que isso aconteça, você está dizendo que aquela terra é indígena. Então, nela, ela tem que ser preservada. O preservado quer dizer o quê? Não pode explorar essa terra. E a gente aqui no Brasil não consegue aprovar uma legislação que diga que a área indígena possa ser devidamente explorada e como ela deve ser explorada. Então, o que acontece na prática? Nós vamos criando reservas territoriais para um futuro. E aí vem a teoria que pode não ser da conspiração. Muita gente acha e muita gente aposta que esses territórios devidamente demarcados, reconhecidos internacionalmente, inclusive no âmbito das Nações Unidas, podem depois se transformar em nações. Mas como isso vai rasgar a Constituição brasileira, que tem como cláusula pétrea que o nosso território brasileiro não pode ser separado? Não pode ser dividido, não pode ser alvo de secessão? Pois é, mas aí vem a malandragem. Quem garante que esse não seja o grande plano transnacional contra o Brasil, né? E quem pode garantir que isso aí não seja a ideia por trás, a verdadeira intenção por trás dessa demarcação de áreas indígenas? Explorá-las depois no futuro como áreas independentes, né? Igualzinho ao modelo de zonas de processamento de exportação. Quem garante que depois não pode ser aprovada uma regra especial, mais no futuro, né? Para que essas áreas possam merecer receber uma exploração especial, né? Independente do território do governo da União do Brasil? Então, são assuntos que deveriam ser debatidos com mais seriedade. Então, veja, o Brasil hoje, se você for levar na ponta do lápis, o Brasil hoje, pelo censo de 2010, olha como é que a gente é ruim de números. Censo 2010 diz que a gente tinha ali 896.917 pessoas que poderiam ser consideradas indígenas. Desses indígenas, 324.834 viviam em cidades e 572.083 viveriam em áreas rurais. Essa população indígena, ela corresponde a 0,47% da população brasileira. E aí vem o conceito. Quem que é índio? Índio, segundo os antropólogos, o Museu Nacional da UFRJ define índio como
Índio é qualquer membro de uma comunidade indígena, reconhecido por ela como tal. Comunidade indígena é toda comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços históricos culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. Então, esse é o conceito teórico do que vem a ser índio. Pelo censo de 2010, 0,47% da população brasileira. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando você vai tratar dessa questão, né, vai cuidar do marco temporal, você está tratando de uma questão que corresponde a 0,47% da população brasileira. Menos que 0,5% da população brasileira, para facilitar o entendimento de quem está ouvindo a gente também. Então, veja, é um assunto da minoria da minoria. O índio tem que ser tratado como índio? Que índio? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O índio quer apito ou o índio quer desenvolvimento sustentável? O índio quer ser um objeto de um museu antropológico vivo ou o índio quer ser um cidadão brasileiro? Então, essas questões têm que ser respondidas, primeiro, não pela juristocracia, mas pelo parlamento. Por isso que é muito importante que esse marco temporal, que é um assunto que já vem sendo discutido há 20... Discutido não, né? Ele vem rolando na burocracia do Congresso há mais de 20 anos. O debate correto nunca acontece. Sempre no Brasil estamos pecando por não discutir as questões relevantes. Essa é relevante, porque pode vir aí uma decisão que atende a uma pequeníssima minoria, mas que pode ter um impacto futuro geopolítico gigantesco. Então, índio quer apito ou índio quer ser cidadão brasileiro? Essa é a pergunta que tem que ser respondida imediatamente. Obrigada, Serrão. Oi, Marco, muito bem-vindo. Vamos falar desse assunto aí, porque principalmente eu acho que a questão que a gente quer tratar aqui é que esse assunto pode ser discutido no Congresso e deve ser votado hoje, mas o STF é quem determina, né? Ou vai ter uma decisão que pode ser contrária ao que o Congresso decidir. Esse tema é maravilhoso. Boa tarde, Rossana, Cris, Serrão. Olha só, eu estava dando uma olhadinha aqui, fazendo uma pesquisa por cima, né? A Cris estava falando sobre a frente parlamentar da agropecuária. A gente está falando de 327 deputados federais que votaram pela aceleração desse projeto de lei. Aí a esquerdalha lá, acho que 130 e poucos, votaram, né, pela não aceleração. O que acontece? O Brasil é um país que tem que ser estudado por alienígenas do futuro, de tão bizarro e disfuncional que ele é. A deputada professora Gorete, acho que é do, não sei se é Amapá ou Roraima, preciso dar uma olhada, mas ela é do PDT. Ela foi uma das parlamentares que se elegeu com o mínimo de votos, o menor número de votos em absoluto. A gente está falando de 8 mil votos. Se a Câmara aprova o marco temporal, bonitinho, de acordo com aquilo que dá segurança jurídica para o Brasil, reconhecendo algo que é razoável, plenamente razoável, que é, olha só, o que existe de reserva indígena está posto e a gente não vai discutir mais isso. A gente não vai abrir esse marco temporal para começar a especular, de acordo com um monte de antropólogo corrupto e militante da Procuradoria da República ou das procuradorias dos procuradores federais. A gente não vai começar a rediscutir o que pode ou não ser reserva indígena no Brasil, porque isso acaba com o país. Isso é retrocesso total. Mas vamos supor que seja aprovada uma lei que denote segurança pela Câmara, passe no Senado bonita, com uma votação expressiva. A deputada professora Gorete, que teve 8 mil votos, ela pode ajuizar uma ADI no dia seguinte da publicação da lei, e essa ADI ela vai chegar no Supremo Tribunal Federal, obviamente, e ela vai ser rediscutida e reanalisada no dia seguinte à sua publicação no Diário Oficial, sanção do presidente da República, pelos 11 ministros, que não tiveram um voto
e que podem declarar a lei, que acabou de ser votada fresquinha, bonitinha, forte, né, votação expressiva, mostrando a hegemonia da força parlamentar agropecuária no Congresso, ela pode ser votada no dia seguinte e ser declarada nula pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, por provocação de uma deputada que teve 8 mil votos. Então, enquanto a gente tiver esse sistema disfuncional, a resposta é: todas as questões que são discutidas no Congresso Nacional e que são pautadas e votadas, não importa se é por ampla maioria, não importa se é uma votação acirrada. O que importa é, elas serão rediscutidas de acordo com o interesse do Supremo Tribunal Federal, porque hoje o Supremo não usa mais de um princípio que é muito utilizado na Suprema Corte dos Estados Unidos, na Suprema Corte da Inglaterra, na Corte Constitucional Alemã, que se chama princípio da autocontenção do Poder Judiciário. Eu, Poder Judiciário, reconheço que o Parlamento é o fórum legítimo para discussões de leis e projetos de lei. Se o Parlamento opta, inclusive, por não debater sobre aquela lei, eu não vou avançar nisso. Eu só estou aqui como Suprema Corte para dirimir, para julgar temas específicos a respeito da interpretação da lei. Se existe dúvida na aplicação da lei e conflito social por conta de como a lei deve ser aplicada, estou aqui para dirimir as interpretações, dizer qual é a interpretação correta e adequada daquela lei, e se aquela lei viola ou não a Constituição Federal naquele quesito, ponto. O que existe hoje, a gente chama de ativismo judicial, podia chamar de câncer judicial também. É um câncer, que é um câncer da militância de esquerda que contaminou todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque isso dá para eles a prerrogativa de rediscutir todo e qualquer assunto pautado e não pautado pelo Congresso Nacional. Eles, inclusive, prosperam nesse discurso demagógico e apologético de que, olha, diante do silêncio do Poder Legislativo, como se trata de uma omissão legislativa inconstitucional, eu vou editar a norma que vai ser aplicada no caso concreto. Então, o Supremo está totalmente disfuncional. Hoje, ele se colocou de uma forma, e a gente fala em todos os programas praticamente isso, não só do ponto de vista de perseguição política, de fulminar a liberdade de expressão, de acabar com um jornalista, quer dizer, você tem lá a perseguição do Alan dos Santos, tem o Daniel Silveira, tem a cassação pelo TSE do Deltan Dallagnol, mas com relação a matérias que deveriam ser protagonizadas pelo Poder Legislativo, sai o Legislativo de cena, é o equivalente a não valer nada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm feito isso reiteradamente. Eles dizem, com altivez, que deputados e senadores, vocês não valem absolutamente nada. E eu espero, óbvio, que para o bem do país não aconteça isso. Que a gente consiga preservar a segurança jurídica no Brasil e impedir esse ativismo translocado por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas que sirva como uma sinalização, caso isso aconteça, caso essa lei seja publicada, sancionada pelo presidente e seja rediscutida no Supremo, que seja um sinal claro sobre a necessidade de responsabilizarmos ministros ativistas de uma vez por todas. Cris, vamos continuar nesse assunto aqui, que tem um comentário do Gustavo Bella que acho que é interessante de comentar. Que ele fala aí que quem está contra o marco temporal quer o Estado Indígenas das Américas ou quer colocar as mãos nas riquezas e terras já produtivas que o agro viabilizou no Brasil, né? Essa é uma boa pergunta, né, do Gustavo, e muita gente vem se perguntando, quer dizer, eles vão determinar como essas terras, aí vamos pegar uma cidade aleatória aqui, porque a gente já pensa aqui, ele até colocou ali um finalzinho de comentário no Mato Grosso, o próprio sul do país aqui todo, que é agrícola, já algumas áreas do Maranhão, centro-oeste ali, algumas áreas bastante produtivas, a gente sabe que o sudeste é mais industrial e o nordeste é mais serviços, especialmente voltado para turismo, né,
o norte está ali naquele limbo, porque tem a Amazônia no meio, nunca se decide nada. Então a gente tem a região, uma parte considerável da região centro-oeste e o sul com essa potência agrícola, claro, interior de São Paulo também, né? Tem algumas regiões de Minas, mesmo Rio de Janeiro, algumas regiões da Bahia que também são altamente produtivas na questão do agronegócio. Mas a gente já associa, aí eles vão pegar justamente essas terras onde os sem terra vivem querendo abocanhar ali também e dizer que a área indígena, por exemplo. E aí eles vão indenizar no valor real, eles vão fazer aquela indenização, por exemplo, calculando quanto que essa terra ainda produziria no futuro e, portanto, o proprietário atual tendo a obrigação de entregar essas terras para o Estado repassar para os indígenas, perderia, quanto que ele deixaria de arrecadar? Eu duvido. Duvido que seja feita à altura do negócio atual e do negócio futuro. A gente sabe que não. Então, normalmente, a apropriação de terra significa prejuízo para quem é o proprietário atual. Se a propriedade é legal, se ela não foi abocanhada num processo de corrupção, por exemplo, que a gente sabe que tem uma turma aí que adora, né, uma corrupçãozinha, se ela foi comprada, paga, registrada em cartório, tudo conforme as leis. E mais do que isso, além de tudo, ela é produtiva, ela produz riquezas, não só para o proprietário, mas para o país, né, que é o caso do agronegócio, aí, muitos e muitos exportadores, vai ser indenizada à altura? Bom, nas mãos do PT a gente já sabe que não. Né? O PT sempre puxa um naco para o próprio partido, seja para projeto de perpetuação no poder, seja para enriquecimento ilícito, como demonstrou aí ao longo de anos e anos e anos todo o judiciário brasileiro na época em que o judiciário não estava cooptado pelo próprio partido político que o colocou lá, né? Os ministros que o colocaram lá. Então é um questionamento que precisa ser levantado mesmo. E aí a outra questão é a produtividade, porque obviamente se começam a avançar sobre grandes propriedades, pagando ou não pagando a indenização justa, obviamente que vai cair a produção, pelo menos por um período. Quem arca com esse prejuízo no PIB? Porque isso balança toda a economia brasileira. E isso afeta gerações e gerações de brasileiros. Empregos, né? É a saúde, a educação de uma geração, 2, 3 que fica afetada. Quem vai responder por isso? Então é um questionamento muito maior do que esse esperneio que o PSOL costuma fazer, levando as índias, né, da Sapucaí direto para Brasília lá para fazer algum barulho ali, tentar pressionar quem vai votar. Que a gente já sabe que está acontecendo em Brasília de novo isso. Serrão, é uma discussão que dá pano para manga, né? Totalmente. Gostei muito da ideia aí da Cristina Grema, hein? As índias da Sapucaí, se mandar para mim, não vou ficar triste, não. Vou gostar bastante. Agora, vamos falar muito sério, né? Essa discussão, essa história é algo absolutamente surreal. O Brasil está de brincadeira de estar tratando de uma questão dessa, né? O debate que é levado para um ponto absolutamente louco, dissociado da realidade. Vou repetir aqui, população indígena brasileira, o que se calculava pelo último censo do IBGE, 0,5%. Então, essa discussão nem cabe. Aí você vai querer levar uma confusão, uma regulamentação econômica sobre esse assunto? Tá de brincadeira. 14% do território brasileiro para apenas 0,5%, 0,5%, não é nem meio, 0,5% de população. Então, essa discussão não deveria estar acontecendo. Toda vez que nós temos esse papinho ambientalista de defesa do índio, por trás dele o que tem de real é, primeiro, o ataque permanente ao agronegócio. Segundo, a tentativa também permanente de criar divisões artificiais na sociedade brasileira. Nós não temos nenhuma oposição ao índio. O brasileiro não tem nada contra o índio, mas querem criar uma situação como se nós estivéssemos perseguindo o indígena, tal qual um racismo que existe contra o negro nos Estados Unidos, um racismo estrutural. Então, nós aqui os brasileiros branquinhos, estariam perseguindo os índios, né? Isso é uma brincadeira. Então, eu sou herdeiro de índio. Minha bisavó era indígena. Você olha para ela, a mulher era uma cacique, você olhando para a minha bisavó. Então, eu sou o cacique Serrão também. Sou herdeiro do índio Temiminó Araribóia.
Então, a gente leva a discussão para um lado que perde completamente a seriedade. Então, você tem que ter o índio, que tem a sua característica originária de povo primitivo, bacana. Vamos lá discutir como colaborar com essa comunidade, como mantê-la. Mas ela não pode ser dona da Amazônia, não pode ser dona de uma área gigantesca que seria agricultável para essa área ficar perdida. Eu gosto de lembrar sempre, um dos maiores crimes de lesa-pátria cometidos no Brasil foi a demarcação da Raposa Serra do Sol. Você matou praticamente o estado de Roraima. Você arrasou com a economia. Uma canetada do Supremo Tribunal Federal, que só teve um voto contrário, que foi o voto do ministro, hoje aposentado, Marco Aurélio de Mello. Só ele foi contra aquela doideira. Então, o Brasil não leva a discussão para o mundo real, para o ponto sério, para o ponto produtivo. Destruiu-se a economia de um Estado em nome de uma tese internacionalista de demarcação de terra indígena. Isso numa área em que você sabe que ela é repleta de minerais raros. E a área vai ficar lá de reserva de valor para quem? Para um dia alguém chegar e resolver explorar? Então, esse é o ponto. É isso que tinha que estar sendo tratado seriamente no parlamento brasileiro. Agora, você demorar 20 anos para discutir a questão do marco temporal e chega agora o Supremo Tribunal Federal, vem na correria querendo utilizar a decisão judicial como efeito de tese legisladora sobre um assunto que vai ter impacto sobre outras decisões, vai ter repercussão geral. Uma decisão que vai ser tomada sobre um caso de Santa Catarina, que vai ter repercussão geral sobre todas as 700 e tantas áreas indígenas, terras indígenas reconhecidas no Brasil. Só podem estar de brincanagem, né? Essa discussão, né, Marco? A Cris comentou que afeta todos os brasileiros, mas tem alguns casos específicos que a gente observa e vê a importância desse assunto, né? Que, por exemplo, tem uma rodovia de 933 quilômetros, uma ferrovia, falei ferrovia? De 933 quilômetros, que pode ligar Sinop, no Mato Grosso, ao complexo portuário do Rio Tapajós, lá no Pará, que está emperrada por causa de uma decisão desse tipo, né? Porque vai passar por ao lado de uma área que já é terra indígena. Quer dizer, o escoamento de grãos ali no Mato Grosso poderia ser muito mais facilitado com a construção dessa ferrovia, que está emperrada até agora por causa disso. Da principal área produtiva de soja e milho do mundo. Só um parêntese, quem emperrou a decisão foi Alexandre o de ministro Moraes. Alexandre de Moraes, em uma decisão monocrática. A pedido do PSOL. É bom falar qual é o partido que fica atrasando o Brasil. Diga, Marco. Eu acho perfeito isso que vocês estão falando, que mostra exatamente a disfuncionalidade do sistema que a gente criou e mais, como a gente está constante. Olha as manchetes dos últimos dias, dos últimos meses. A gente flerta com o abismo o tempo todo. Estava pautado no Supremo Tribunal Federal as normas da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que falam que não pode demitir sem justa causa. E daí os ministros tomam a decisão de falar, não, peraí, decisão sem justa causa pode. E a gente respira aliviado, falando, nossa senhora, que bom que o óbvio e o ululante, né, foi decidido em favor do empresário da classe que produz riqueza no país, para sustentar essa corja de vagabundo. O que eles querem fazer, quando eles falam sobre mais reserva indígena, eles querem criar um novo subsistema de corrupção. É um jeito que você consegue contemplar procurador da República ativista, professor de direito ativista, novas teses ativistas no ambiente jurídico nacional, ongueiro ativista, índio ativista. Todos eles vão se retroalimentando para tentar pegar um pedacinho. E não é pedacinho qualquer de terra. Os caras gostam de grana. Eles querem grana para explorar da maneira mais ilegal e imoral possível. Esse é o objetivo. Por quê? Tem um documentário ótimo, eu já mencionei ele aqui, o Cortina de Fumaça, do Brasil Paralelo, que mostra uma série de etnias indígenas pleiteando a capacidade de poder firmar contrato, obter linha de financiamento em banco,
para você conseguir escoar a produção de grãos em uma determinada área da reserva que eles possuem. E a Procuradoria da República impedindo, né, o Procurador da República inviabilizando os caras durante 2 décadas. Eles têm que firmar, conseguiram depois de 2 décadas começar um processo para firmar o termo de ajustamento de conduta, que é o documento jurídico que permitiria que eles se desenvolvessem economicamente naquele espaço da reserva indígena. Então, a dificuldade do índio que quer empreender, com as amarras dentro dessa ideologia, onde a esquerda quer colocar os caras num museu, tratá-los como silvícolas e falar, olha, atenha-se à sua condição de meu selvagem preferido. Eu gosto de você, índio, não como um produtor de grãos, não como um pecuarista. A terra é a sua mãe e você nunca exploraria a sua mãe. Eu ouvi essa obscenidade de professor da PUC. O cara relega o índio a uma subclasse de cidadão. E aí que você vê que o interesse deles não tem nada a ver com o índio que quer prosperar economicamente e se emancipar como um empreendedor. O interesse deles é relegar os índios a uma subclasse de cidadãos dependentes da FUNAI, dependentes de verba de repasse do Estado. Essa é a pauta da esquerda. Só que eles travestem ela, falando, nós vamos dar mais reservas para vocês. Portanto, confiem na gente. Na verdade, eles só querem mais poder, mais sistemas de corrupção para eles prosperarem no poder. Eles gostam disso. É a única pauta do esquerdista. Ele acorda todos os dias de manhã pensando como que eu consigo atrapalhar a vida das pessoas e prosperar no caos. É no caos e na insegurança jurídica que eles acham os caminhos por meio da corrupção para obter sempre mais poder. Falando em insegurança jurídica e corrupção, a gente tem que comentar hoje o assunto também, né? Que a segunda turma do STF anulou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O colegiado considerou por 3-2 que a Justiça Federal do Paraná não era competente para julgar o caso. O Cunha tinha sido sentenciado a quase 16 anos de prisão, Cris. Uma das condenações, né? A gente tem que fazer várias observações aqui sobre essa notícia. Primeiro é como o Supremo demora, né, Serrão, Marco, nossa audiência, para julgar esses processos da Lava Jato, que começaram já 10 anos atrás. O Daniel Silveira foi a toque de caixa, de repente estava condenado a 9 anos, já não podia mais indulto, muda-se a Constituição, mas é tudo assim aceleradíssimo. Deltan Dallagnol, então, entra um processo ali, de repente, de inegibilidade, aí a Justiça do Paraná autorizou, lá no STF arrastou, mas de repente, não mais que de repente, entra para julgamento e em 1 minuto está decidido. Então, esse é um ponto importante para a gente observar. O segundo, o outro é que ele não é a única condenação, né? É uma das inúmeras condenações, porque Eduardo Cunha é meio que um Sérgio Cabral, assim, tinha várias questões ali envolvendo vários contratos da Petrobras. Esse aqui é aquele das sondas. Não merece entrar em detalhes, quem quiser saber mais detalhes tem reportagem completa publicada na Gazeta do Povo de ontem, mas o que vale a gente dizer aqui, não foi inocentado. Não deixem essa narrativa prosperar, porque a esquerdalha já começa. Mais um inocentado, estava tudo errado na Lava Jato. Nem Lula, nem nenhum dos outros cupinchas, e muito menos esse aqui, Eduardo Cunha, foram inocentados. Eles anularam a condenação aqui em Curitiba, dizendo de novo aquela ladainha que a vara de Curitiba não era uma vara competente no sentido jurídico da palavra. É uma manobra, é mais uma manobra. Passaram anos julgando recursos nesses mesmos processos e concedendo ou não habeas corpus e outros pedidos dos advogados sem achar que estavam julgando alguma coisa que tinha começado na vara de Justiça Federal no lugar errado. Mas, de repente, essa tese vingou, né? E nesse caso específico, tem uma outra observação para fazer. Isso aqui está sendo jogado para a Justiça Eleitoral.
Veja bem, eles estão dizendo que, nesse caso específico, Curitiba, a Justiça Federal de Curitiba não era a vara competente porque é um caso para a Justiça Eleitoral. Só que isso já tinha sido analisado antes dentro do próprio STF, antes que os advogados criassem essa tese estapafúrdia de que era um caso de Caixa 2 ou de Justiça Eleitoral para tirar de uma corte, atrasar, né? Quem sabe prescreve com essa lenga-lenga do judiciário. E olha, na época, Fachin, que é o relator o relator dos processos da Lava Jato, quase não existe mais nenhum lá, Fachin não aceitou essa tese dos advogados. Não, a Justiça Federal que é a responsável por investigar esse tipo específico de delito, que era uma comissão, uma propina que Eduardo Cunha teria recebido da Petrobras para esse envio de sondas aí para obras muito questionáveis, né? E detalhe, o ministro Lewandowski, que já está aposentado, acompanhou o voto do Fachin. E agora, de repente, não mais que de repente, agora eu peço que a nossa audiência segure a decepção, tá? Ouçam, que eu vou ler um parágrafo aqui da Gazeta do Povo. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram e consideraram que as acusações deveriam ser analisadas pela Justiça Eleitoral. O ministro Gilmar Mendes, após um pedido de vista, também acompanhou a divergência. Ou seja, Eduardo Cunha teve esse processo anulado por causa de Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes, sendo que Fachin e Lewandowski já tinham dito que não procedia essa tese estapafúrdia da defesa de Eduardo Cunha, de que era um caso para a Justiça Eleitoral. Então, durmamos com um barulho desse. O que aconteceu com esses ministros que eram para ser o último lampejo de justiça dentro dessa corte totalmente aparelhada? Venderam-se para o sistema, foram de certa forma, anulados diante de colegas de corte que não chamam mais esses ministros de excelência, e sim de senhores. Minimizaram a presença deles, colegas de corte que interrompem o voto desses ministros para se sobrepor a eles como se fossem mais importantes, ou como se o voto deles fosse mais importante. Será que esses ministros se anularam? Ou eles realmente eram só uma casca que parecia ser uma esperança de justiça e não são? Eu acho isso o mais preocupante de tudo. Serrão, o que falar aí dessa decisão sobre o Alexandre Cunha? Eduardo Cunha, tô até misturando Alexandre de Moraes com Eduardo Cunha. Vai para Alexandre de Moraes, né? Vai para o TSE. Cuidado com o que você está criando aí, porque isso aí pode gerar um Leviatã leviano. Imagina, tá doido. Vamos lá, brincadeira. Eduardo Cunha perdoado em mais uma interpretação sobre a territorialidade da Lava Jato. Não, mas dessa vez não é só a questão territorial. Não é que a 13ª Vara tenha sido incompetente para julgar o Eduardo Cunha. Não, é que esse assunto era para ser avaliado pela Justiça Eleitoral e não pela 13ª Vara Criminal Federal. Não foi cometido nenhum crime de corrupção? Não, vocês estão de brincadeira, né? Tudo isso aí foi absolutamente provado, comprovado e tudo confirmado até por outras instâncias do Poder Judiciário. Mas, desde que Lula recebeu lá a sua descondenação, então a porteira ficou escancarada para que algo parecido pudesse acontecer com outros. E ainda vamos ver outras sentenças muito esquisitas vindo por aí. E a Lava Jato continua sob cerco. Agora, a última novidade é que o Corregedor Nacional de Justiça, o juiz Luiz Salomão, determinou que as varas que estão tratando da Lava Jato passem sob correição, tanto as comandadas por juízes, quanto aquelas em que atuam desembargadores. Então, gente experiente do judiciário, até sexta-feira, será submetida a uma correição para avaliar se eles estão trabalhando direito ou não nas questões relativas à Lava Jato. Então, veja, tudo colocado sob suspeição. O trabalho de quem condena, hoje no Brasil, está sendo colocado sob suspeição pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, pela área que cuida desse setor de verificar o que é certo e o que é errado. Isso está certo? Isso está errado?
Essa é a pergunta, é a grande pergunta que tem que ser feita. A sociedade brasileira fica toda hora perguntando: o pessoal da Lava Jato está efetivamente cumprindo pena? Alguns, muito poucos. A grande maioria está aí livre, leve, solta. E mais, hein? A grana que essa gente roubou, a Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal, conseguiu recuperar uma pequeníssima parte da roubalheira. A grande parte da grana está investida lá fora ou, para você ficar mais feliz ainda, já voltou para o Brasil, já está reinvestida aqui dentro, já voltou até a ser usada em recurso para a campanha eleitoral. O drawback, a volta da grana roubada, já aconteceu. Então, o crime continua compensando no Brasil. Aqui é a terra da impunidade. A impunidade é que faz, por exemplo, alguém lá no Rio de Janeiro, né, o narcocomerciante lá do Rio de Janeiro, achar que ele tem direito de pegar o seu fuzil e sair assaltando, utilizando o fuzil para tomar telefone celular das pessoas, né? E ainda tem gente no meio jurídico que vem classificar o roubo, furto do celular como um crime de pequeno impacto, né? De pequena ação criminosa, com fuzil. Né? O cara rouba o celular, leva o celular do outro com fuzil, isso é um crime de pequeno impacto. É dose para mamute, hein? Esse país está de brincadeira total, está ficando cada vez mais difícil sobreviver aqui, e as pessoas não aguentam mais esse clima de impunidade. Agora, o pior, aqueles que lutam contra a impunidade estão sofrendo agora a punição, o rigor seletivo que a legislação reserva para punir quem é inimigo do mecanismo. Bacana, né? Marco, o Serrão e a Cris já falaram sobre essa questão dos autos terem que ser encaminhados para o TRE, né, para a Justiça Eleitoral, na verdade. TSE, né? Para a Justiça Eleitoral. Mas que a investigação, daí que vão decidir se a investigação continua ou começa do zero. Aí começando a investigação do zero, a gente já sabe no que dá, né? Que delícia, a prescrição deliciosa da pretensão punitiva estatal. Isso daí mostra... hoje eu tô samba de uma nota só. Olha que bizarro o sistema que a gente criou. Os caras, eles na verdade não batem cabeça. No direito, você tem sempre dois grandes pontos aqui a fazer: formal e material. Ou você fala da forma, então o meu recurso é o recurso adequado, a matéria é atinente, então você sempre olha as coisas pela forma como você vai trabalhar aquilo no processo, atendendo a requisitos formais, ou a matéria, o conteúdo tem que estar, né, eu tenho que estar pretendendo buscar um direito meu, de fato, que está na lei, que está na Constituição, salvaguardar esse direito. Quando você percebe que os tribunais superiores estão batendo cabeça com relação à forma, você fala, não, essa investigação não era para ter sido julgada ali, era para ter sido julgada lá, que nem aconteceu com o Lula. Né? A brincadeira do CEP. Não, esse CEP está errado. Só que o negócio do CEP era para ter sido discutido 5 anos antes. E você percebe que eles usam o tempo em favor de pretensões político-ideológicas deles, você enxerga no judiciário brasileiro a mesma coisa que eu enxergo de muitos deputados e senadores do Congresso Nacional. O cara se elege e transforma a vaga dele na Câmara ou no Senado Federal em balcão de negócio. O cara chega lá para extorquir empresário, para tentar ganhar um benefício, um privilégio para uma determinada classe de burocratas. E daí essa é a corrupção moral máxima, né, de uma república. O cara deixa de buscar o que é certo, o que é justo, o que é adequado, e começa a trabalhar no interesse público, e ele começa a fazer negócio. Então ele começa a ganhar dinheiro, né, com... Isso daí o Bolsonaro disse, ele estava muito correto. Uma vírgula que você muda de lugar numa portaria, uma coisinha que você coloca lá, uma linha que você põe num projeto de lei,
e consegue passar porque você negocia com os deputados e aquele negócio de lei vai beneficiar um determinado setor ou uma empresa específica. Tudo isso faz parte dessa hipocrisia teatral que virou o Congresso Nacional e agora o Judiciário. O Judiciário se corrompeu. Você percebe que não dá mais para você ter qualquer expectativa. Esse cara vai ser punido? Não. Por quê? É justiça eleitoral, não é justiça comum. Não, como assim? Não era para estar julgado já de acordo com... Olha o tempo que o negócio demorou. Quer dizer, quem demorou tanto para falar o óbvio? Se era tão óbvio assim, isso daí tinha que ser revertido já no começo do processo, não agora. Então, o judiciário brasileiro virou um grande balcão de negócios entre a classe política, que acaba sendo também a classe de muita grana, que tem acesso a muita gente poderosa e com dinheiro, e o judiciário, como se tornou ativista, ele se entranhou nesse meio aqui e agora está trabalhando junto com esse pessoal. A expectativa que eu tenho de uma justiça tresloucada como essa é zero. É como disse o Serrão e a Cris. Você consegue me dar previsibilidade? O que dá segurança jurídica para uma nação? Previsibilidade. Eu não tenho previsibilidade nenhuma. Né? Deltan cassado. Aí você vai para o Carmelo Neto. Olha o que está acontecendo. Daniel Silveira, graça, rasgaram a graça presidencial que o Bolsonaro deu. Desvio de finalidade. Eles inventam qualquer coisa para rasgar a lei, para rasgar a Constituição. Coloca aí qualquer fundamento. O processo do Eduardo Cunha está errado. Vamos julgar agora na Justiça Eleitoral. Então, você não sabe mais o que está acontecendo no bastidor, porque quem tem bastidor é político. Político que fala com base, político que fala com empresários, com ONGs, com entidades associativas, com federações sindicais, fala na imprensa. O juiz, ele só tinha que falar nos autos. Ele tinha que fazer todo o trabalho dele nos autos dos processos. E todos esses juízes que a gente está falando aqui, juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE, não fazem absolutamente nada disso. A gente sabe hoje que eles criaram um gosto fenomenal por jantares, churrascos maravilhosos, onde eles fazem uma interlocução direta com as pessoas que eles julgam. E a gente está nesse país hoje. Esse é o país que a gente vive. O país que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai em churrascada dos políticos que deveriam estar sujeitos ao seu crivo, à sua análise e ao seu controle. E falando, né, Cris, na cassação do deputado Deltan Dallagnol, hoje ele apresentou defesa na Câmara, né, sobre esse caso. Sim, é mais uma etapa, né? Ele já tinha dito aqui pra gente, o Deltan, que é nosso colunista aqui na Gazeta do Povo e comentarista do Sem Rodeios às sextas-feiras, já tinha dito que ele seguiria todos os passos previstos na Constituição por respeito à lei, né? Então, que ele tanto recorreria ao próprio TSE, estava vendo com os advogados ali, com embargos de declaração, quanto recorreria ao STF pedindo uma revisão daquele julgamento, o STF que é a corte final para decidir questões que foram julgadas no TSE, quanto se defenderia perante a própria Câmara, que é quem define efetivamente pela lei brasileira sobre o mandato dos deputados eleitos, porque o que o TSE fez, muita gente aí confundiu, mas foi cassar a elegibilidade dele, só que ele já se elegeu. Ele tem 340 mil votos, então o TSE tentou cassar, foram os 340 mil votos de eleitores aqui do Paraná, o deputado mais votado do Paraná. Ali na Câmara ele vai se defender, só que ele vai se defender perante a mesa da Câmara, que é quem julga agora. E tá cheio de petista, enfim, tem toda a corja ali sentada na mesa também, embora tenha alguns representantes ali, dos que a gente imagina que estão mais voltados para manutenção ou para preservação do Estado de Direito, que vem sendo destroçado no Brasil. Nós estamos num estado de exceção por força desse partido criminoso que está comandando o país, com outros partidecos criminosos, extremistas, criminosos e que não respeitam as leis brasileiras, querem ganhar tudo no tapetão. Aí vamos ver como é que a mesa da Câmara vai se portar. E essa é
é uma das decisões mais importantes da Câmara. Eu não sei se sai essa semana, quais são os prazos ali agora para eles analisarem a defesa do Deltan. Na sexta-feira ele vai estar conosco aqui, com certeza vai trazer mais detalhes, mas é mais uma das questões importantes da semana, junto com essa do marco temporal, porque o marco temporal, tanto que a hashtag de hoje é marco temporal já. Até coloquei aqui já nos comentários mais cedo, marco temporal já, porque nós precisamos pressionar os nossos representantes no Congresso hoje com esse tema. Mas a gente tem que pressionar a mesa também, ver quem são lá tem Arthur Lira, que é o presidente, mas tem 2 vice-presidentes, tem primeiro secretário, enfim, tem toda a sequência ali de autoridades da mesa da Câmara que vão agora analisar essa questão. Precisa ter uma pressão popular também para eles entenderem, se é que não entenderam ainda, que nós, eleitores, queremos o respeito ao voto, queremos o respeito à Constituição, que diz lá em seu primeiro parágrafo, todo o poder emana do povo. Então, não estão respeitando. O Deltan foi bem claro também quando ele disse aqui para nós, já na sequência, na primeira participação deles, depois dessa decisão absurda do TSE, que o TRE do Paraná e também o próprio Conselho Nacional do Ministério Público tinham dado todos os posicionamentos a favor da candidatura dele. E o TRE do Paraná decidiu dentro do que manda a lei, antes das eleições. O TSE é que empurrou com a barriga. E agora veio, num momento oportuno, aí tirar da cartola esse julgamento. Em 1 minuto e 6 segundos, decidiu tudo. Por unanimidade, a revelia do que está escrito na lei. Então, realmente, a Câmara agora tem essa importante missão de analisar essa questão e de decidir se ela vai querer ser um capacho do judiciário mesmo ou se vai dar a volta por cima e restabelecer a harmonia entre os poderes, porque quem decide isso é a Câmara. E um dos pedidos, né, Serrão, é para que a Câmara pelo menos respeite aí o trânsito em julgado dessa decisão, já que ele ainda vai recorrer ao STF, ao próprio TSE, enfim, para cassar o mandato, né? Na verdade, a Câmara tem que suspender essa história. Não cabe a cassação do deputado Deltan Dallagnol, ponto. Essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela fere o pacto federativo. E eu explico por quê. Quem elege parlamentar é o Estado, não é a União. E a decisão foi tomada pela área federal, o Tribunal Superior Eleitoral, passando por cima da soberania do Tribunal Regional Eleitoral, que permitiu que o Deltan Dallagnol fosse candidato, se elegesse, e aí houve a diplomação no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Se houvesse alguma dúvida, o Tribunal Superior Eleitoral não deveria ter diplomado o Deltan Dallagnol, ponto. Esse é o ponto. Agora, o que eles estão fazendo é uma jogada retardada, um golpe institucional jurídico absolutamente retardado. Essa história não cabe. Agora, a situação na Câmara está esquisita ainda para outros 7 parlamentares, tirando esse caso do Deltan. A comissão, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, abriu processo contra 7 parlamentares, hein? Carla Zambelli, do PL de São Paulo, Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, José Medeiros, do PL do Mato Grosso, Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, a Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Agora, o interessante são as razões de cada processo. Olha só. A Carla Zambelli, ela foi representada pelo PSB por ter xingado e constrangido o deputado Duarte, do PSB do Maranhão, durante aquela audiência com o Flávio Dino. Olha que doideira. O Márcio Gerri, o caso dele é complicado, porque o PL que apresentou um protesto contra ele por quebra de decoro, porque ele está sendo acusado de importunação sexual contra a deputada Júlia Zanata, de Santa Catarina. O Nicolas Ferreira, ele foi apresentado, o PSOL, PDT, PT e PSB representaram contra ele porque ele teria cometido quebra do decoro por ter usado uma peruca loura, isso, no Dia Internacional da Mulher, para fazer um discurso que foi classificado por esses partidos de oposição a ele como de flagrantemente discriminação e transfobia. O Zé Medeiros, ele teve uma representação levada pelo PT por quebra de decoro no dia da sessão que também comemorava o Dia da Mulher.
ele foi acusado de intimidar a deputada Gleisi Hoffmann e de xingar e agredir o deputado Miguel Ângelo. Tem também a Juliana Cardoso, que quebrou o decoro parlamentar ao chamar de assassinos os parlamentares favoráveis à urgência do projeto que dificulta a demarcação de terras indígenas. A Thalíria Petroni, ela está sendo enquadrada porque, durante uma reunião da CPI do MST, ela acusou o relator do colegiado, o deputado Ricardo Salles, de fraudar mapas e de ter relação com garimpo ilegal. E o Eduardo Bolsonaro, por fim, o sétimo aí na linha da punição, ele está sendo acusado de desentendimento com o deputado Maicon, do PT do Rio Grande do Sul, numa reunião da Comissão de Trabalho. O Maicon teria questionado aquela facada levada pelo Jair Bolsonaro, e aí então o Eduardo Bolsonaro se levantou, xingou e ameaçou o petista. Então veja, são 7 casos, tem 7 deputados na Berlinda, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Câmara cuja mesa diretora ainda vai ter que resolver essa absurda questão do Deltan Dallagnol, que a gente insiste, se a Câmara deixar passar essa boiada do Deltan, pode fechar. Entrega a chave para quem quiser. Marco não é muito crente, né, de que a Câmara vai reverter essa decisão. Zero crente. Para mim, Deltan tá caçadaço. E eu vejo isso, é aquele choro, riso tragicômico, é aquela situação de descalabro institucional total, porque você vê, né, o nível do nosso Congresso. Vocês chegaram a ver o Renan Calheiros chamando o Arthur Lira de agressor de mulher? Aquilo que eu tenho falado nos programas aqui, que você chega em Brasília, o Arthur Lira é raposa também, né? Só tem raposa lá. Mas muita gente da direita, que hoje seria a oposição, chega em Brasília meio que como marinheiro de primeira viagem. O cara tá lá, ele já tem uns 30 dossiês no colo do Renan Calheiros, porque o cara age com esse estilo meio mafioso, sabe? Usa as redes sociais de maneira baixa, vil. E olha que não estou aqui defendendo Arthur Lira. Pelo contrário, eu já critiquei ele. Ele está na engrenagem lá pró-censura, pró-PL da censura. Passa pano para o Supremo Tribunal Federal, porque tem interesse em casos que são julgados no Supremo Tribunal Federal, que nem o Rodrigo Pacheco. Quer dizer, essa classe toda, para mim, é do pântano da tragédia e da maldade. É um negócio tenebroso que tem lá em Brasília. Mas não dá para a gente jogar o jogo político de maneira ingênua contra esses caras. Esses caras, eles se atacam para sempre tentar pegar alguma coisa em troca. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, sobre a importância de você ter uma articulação que vá além dos gabinetes dos deputados federais que se dizem de oposição. Esse negócio, por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco, a frente da agropecuária de 342 deputados. Esquece, isso daí é difuso. Todo mundo quer estar vinculado, todo mundo quer do Centrão e que não tem essa pegada extremista e radical de psolista doido e PT ensandecido, petista ensandecido. Esse pessoal vai querer se associar à frente da agropecuária para tentar participar de uma reunião com um grande produtor, com um grande pecuarista, né, com uma empresa gigantesca, multibilionária, para daí depois pedir doação, para depois pedir alguma coisa para o cara, para trocar favor com o cara. Então, é importante ter esse mapa para a gente identificar quem está realmente defendendo os verdadeiros valores de uma república que seja transparente e que seja condigna com os valores de um cidadão que colocou as pessoas lá. Porque as teses prementes e as discussões mais importantes, elas têm a ver com a liberdade de expressão das pessoas. Quando você cala, quando você acaba com o mandato de um deputado federal, que não é o Deltan, essa discussão ela já foi, né, realizada sucessivamente em momentos anteriores. A gente teve, primeiro calou o Alan dos Santos, a inquérito das fake news, Bárbara do Te Atualizei, aí vem
Daniel Silveira, vem Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. A hora que você começa a ver, é uma discussão que precede ao Deltan Dallagnol. E o Deltan tem a chance agora de ser uma voz nesse sentido. Ele não tinha visto isso antes, não tem problema. Agora é a hora de entender que não é uma fotografia, né? Não é este momento que a gente está criticando só. A gente está falando isso desde lá de trás. É um filme. E é um filme que pode ter um fim terrível para toda a oposição, para a liberdade de expressão, para a nossa república, se o negócio continuar desse jeito. Falei do Carmelo Neto, no estado do Ceará, o TRE lá cassou o mandato de 4 deputados do PL, deputados estaduais. Está subindo para o TSE. Dá para confiar em alguma coisa que vem do TSE? Não dá. Mais nada. É ministro levando tapinha aqui, ó, e negociando vaga no Supremo Tribunal Federal. Tem vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Zanin, Benedito Gonçalves, olha as figuras que estão para entrar no Supremo Tribunal Federal. Então, é a chance da gente poder mobilizar as pessoas para começar um processo de responsabilização de ministros abusivos, que abusam do poder que têm, e que passou da hora já de responsabilizar essa classe de intocáveis. Eles não podem ser intocáveis, porque senão é insegurança jurídica no marco temporal indígena, é insegurança jurídica no ambiente de negócios, para tudo. Tudo vai depender dos ministros. Não tem nada de validade no Conselho de Ética, que a gente está falando agora da Câmara dos Deputados. Se os ministros tiverem uma interpretação diferente, eles podem caçar a qualquer momento o Nicolas Ferreira. Eles não estão preocupados com isso. Esse é o ponto. E eu acho que o Deltan, agora, ele tem um papel fundamental a desempenhar. Ele tem que se defender em todas as instâncias, sem sombra de dúvida. Exaurir tudo que tem de oportunidade recursal dentro do nosso arcabouço normativo. Mas parece que já é uma história ensaiada e a gente sabe exatamente como vai ser o final dele. Então, só para lembrar aqui, eu acessei a reportagem do dia seguinte do anúncio do TSE, em que o Arthur Lira, né, a reportagem da própria Câmara dos Deputados aqui, está no site da Câmara, que o próprio Arthur Lira garantindo que a Câmara é que definiria essa história, que quem define, que os procedimentos regulamentados são a mesa é que determina esse ato, a Câmara tem que ser citada, a mesa informará o corregedor vai dar prazo para o deputado, que é esse prazo que venceu hoje, o deputado faz a defesa e sucessivamente. Então, realmente, num primeiro momento, pareceu que o legislativo ali, sob o comando de Arthur Lira, está decidido a seguir o que manda a lei. Aí vai depender deles concordarem com a defesa de Deltan. E Deltan está sendo claro ali, criaram, em 1 minuto e 6 segundos, né, criaram uma nova regra para definir a inelegibilidade de um servidor público, uma nova regra que não existia quando eu me candidatei. Então, é aquela história do Minority Report, do filme, que você prende a pessoa porque no futuro ela pode vir a cometer um crime, sem ter nenhum indício no presente de que ela vá cometer o crime. Mas foi o que o Benedito Gonçalves fez lá no TSE e foi ali, conseguiu comandar os cupinchas ali do TSE, todos, incluindo Nunes Marques, aceitaram calados ali, né, bovinamente, e em 1 minuto e 6 segundos estava decidido. Então, o Deltan está pedindo para a Câmara analisar. Ele também levanta essa questão do prazo, que se a lei manda que a candidatura deve ser definida, se é elegível ou não, né, a pessoa que está se candidatando 20 dias antes do processo eleitoral, por que vão aceitar que seja definida 3 meses depois, quando ele já foi eleito, e eleito pela ampla maioria dos eleitores paranaenses, mas disparado o deputado mais votado aqui no Paraná. Ele mesmo aqui no programa fez uma comparação no outro dia que, se fosse em São Paulo, ele teria tido, por equivalência, mais de 1 milhão de votos. É uma coisa absurda, assim, é quase que uma unanimidade entre os eleitores aqui, quando escolhe-se dessa forma tão declarada que queremos esse como o nosso representante. O Serrão citou aí vários que estão na iminência de terem um mandato julgado na Câmara, mas ali são questões
éticas levantadas, né? Muitas delas a gente sabe que é mera perseguição política, como a história da peruca do Nicolas Ferreira, a peruca que ele usou no plenário ali, mas são questões éticas. Deltan não está sendo questionado por nada, por nenhuma falta de ética, falta de decoro que ele tenha cometido. Eles estão tentando inventar uma regra para impedir que ele seja candidato nessa eleição que passou e também futuramente, porque querem caçar os direitos políticos. Então, é mera perseguição política. A questão é, a mesa diretora da Câmara vai querer perseguir também um colega seu e virar capacho do STF, mais do que já é, para fomentar um pouco essa discussão. Vou pedir para o Lucas colocar um vídeo aí, que é um trecho de uma entrevista, não sei quem conseguiu assistir, mas ontem à noite o deputado Deltan Dallagnol, e ainda é deputado, precisamos chamá-lo assim, foi entrevistado naquele programa de jornalismo militante ali de São Paulo, Roda Viva, e com uma tribuna ali de jornalistas altamente militantes, um do Intercept, pessoal da Folha, aquela turminha perguntando em cima de narrativas, de coisas que já foram derrubadas pela própria Justiça, pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Mas vejam um trechinho, a gente vai colocar um trechinho aqui, depois a gente comenta essa entrevista. Então, Serrão, Marco, o nível da militância desse jornalismo, essa blogosfera lulista aí, né? As prisões preventivas prolongadas, com gestos, né, prolongadas. Eu assisti, tive, né, por ossos do ofício, que assisti essa entrevista inteira e embrulhar o estômago com esse jornalismo que nos dá vergonha. E vi ele argumentando, comparando, por exemplo, com a prisão de 4 meses do Anderson Torres. Isso sim é uma prisão preventiva prolongada e ilegal. Essa prisão que foi decretada agora e para a qual ninguém dessa blogosfera lulista aí contestou, né? Ninguém achou estranho que alguém que não cometeu qualquer crime, muito menos delatou-se, tenha ficado preso 4 meses, como aconteceu com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, supostamente omisso no policiamento da Praça dos Três Poderes naquele dia 8 de janeiro. Aí ele cita ali o caso de Palocci, né? Ele fala, Palocci ficou preso 1 mês e a prisão preventiva ela é permitida por 1 mês e prorrogável por mais 10 dias. E explica todo o risco dele solto continuar delinquindo. Não é intimidar testemunhas, queimar provas, nada disso. É continuar delinquindo. Por isso que as prisões preventivas da Lava Jato foram acontecendo. Não houve nenhuma ilegal, como essa blogosfera aí fica insistindo. E só para botar mais um temperinho, não sei se vocês chegaram a ver o programa inteiro, mas eu me dei esse trabalho para ter certeza do nível da militância, até porque existe um questionamento grande em cima do governador Tarcísio agora, porque essa TV que transmite o Roda Viva, ela é uma estadual, a TV Cultura, e tá cheia de militante petista lá convidando. O Dallagnol foi o primeiro que eu vi que não é petista. Estava ali semanas atrás Gilmar Mendes dizendo que Curitiba tem o germe do fascismo nessa mesma bancada militante aí. Então, essa TV ontem, entrevistando Dallagnol, fazia questão de colocar no intervalo comercial um copião, que é uma edição de vários pequenos trechos de outras entrevistas. E quem eram os entrevistados? Glenn Greenwald, no auge da Vaza Jato, falando sobre aquelas provas que não são provas, aquelas conversas hackeadas e já algumas delas comprovadamente deturpadas, transcritas de forma a dar a entender outra coisa, emendados trechos de conversas para dar a entender outra coisa. Tinha a Carmen Lúcia também, numa militância pró-STF ali, contra a Lava Jato, e mais 2 ou 3 entrevistados que detonaram a Lava Jato no intervalo comercial, para ir aquela linguagem subjetiva, né? Para ir formando a opinião do inconsciente coletivo de que o entrevistado de ontem, né? Agora, daqui a pouco vai começar a entrevista, preste atenção, porque ele é mentiroso, olha o que todos os outros falaram. Inacreditável isso que aconteceu ontem. Mas o Dallagnol foi bem na resposta, né, Serrão? Foi muito bem, sim. Ontem parecia que a gente estava assistindo a um programa da TV da Romênia, nos tempos de Nicolau Ceausescu, ou então lá na União Soviética, no tempo da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas Deltan Dallagnol, ele conseguiu derrubar as 2 teses centrais, os 2 objetivos principais daquela bancada esquerdista de jornalistas que estava ali. O primeiro objetivo deles era desmoralizar a Lava Jato. Deltan conseguiu apresentar todos os fatos que mostraram que a Lava Jato agiu com correção. E segundo,
eles também tentaram a todo momento, isso foi a todo momento, várias perguntas, tentando colocar o Deltan Dallagnol contra Jair Bolsonaro, para que arrancasse em algum momento do Deltan alguma discordância dele contra o Bolsonaro, para que a militância bolsonarista tomasse ódio do Deltan Dallagnol e que isso contribuísse ainda mais para dificultar o processo público, a mobilização de público que o Deltan está fazendo pela sua própria defesa de mandato. Que não é só a defesa do mandato dele, não. A gente repete aqui, o caso Deltan é a defesa da institucionalidade, é o respeito ao mandato parlamentar, aos artigos 53 do Parlamento, a liberdade de expressão parlamentar, e ao artigo 49, que garante todas as prerrogativas dos parlamentares. Então, eles tentaram, mas falharam, Superman. Falharam feio. Então, eu, primeiro, a vontade que eu tenho é ligar pro Tarcísio de Freitas e falar, Tarcísio, e aí, cara? E essa TV Cultura? O que você vai fazer com essa geringonça que, primeiro, nunca deveria existir uma TV estatal, né? Agora, que nem a EBC, tinha que ter sido privatizada já na época do Bolsonaro. Eu entendo que o processo de privatização é moroso, é difícil. Para colocar no mercado você tem que precificar, tem que fazer. Agora, já que não vai privatizar, ou que pelo menos vai demorar para privatizar, não dá para permitir esse nível de delinquência intelectual desses jornalistas militantes de 10ª categoria. E o que me incomoda, a Cris estava falando do Gilmar Mendes antes, você percebe, se eles fossem, claro que eles são desonestos, né, muito desonestos intelectualmente, mas se eles fossem honestos, o que seria legal? Uma Roda Viva que todo mundo é pressionado, todo mundo fica no fogo, na pressão. Mas não, eles ostentam algumas figuras bizarras do pântano político, eles exaltam, eles fazem perguntas dóceis, perguntas gostosas, e eles surfam com essas pessoas que têm um viés ideológico muito próximo do que eles têm, e daí eles vêm no Deltan, que é uma pessoa que hoje foi flagrantemente injustiçada, né? Abuso de poder, ilegalidade, inconstitucionalidade, é só o começo de uma conversa sobre o que aconteceu com o Deltan hoje, e eles tratam o Deltan já como se fosse um pseudo-réu do Tribunal da Opinião Pública. É um negócio, assim, horroroso de assistir. É o que a Cris falou, né? Da azia, da úlcera ver um negócio desse, que você fica pensando, poxa, por que um dia da minha vida eu ouvi Vera Magalhães e falei, poxa, essa mulher, ela parece ser uma figura decente. Não! Muita gente te enganou e é esse o cuidado que a gente tem que ter. Muita gente vai continuar te enganando. Por isso que é fundamental você olhar para os princípios e valores e a convicção que essa pessoa tem com relação a esses princípios e valores. No tempo. Nunca dê credibilidade porque você ouviu alguma coisa que fez sentido da boca de alguém naquele videozinho do Instagram ou naquele cortezinho do YouTube. Procura saber de quem você está ouvindo algo. A história dessa pessoa no tempo já vai mostrar de maneira muito clara como muita gente que nem ela mudou, virou a chave. Ela, Reinaldo Azevedo, Andreasa. Esse pessoal ostentava alguma credibilidade. Hoje, nas redes sociais, eles morreram, eles desapareceram. Tanto que eles vão se refugiar em portal que nem o UOL. Eles vão escrever matéria e coluna para o UOL. Eles viram uma espécie de jornalista foca. Eles voltam para virar foca do jornalismo, né? Eles voltam para o estágio inicial do jornalismo, da militância mais translocada possível. E, de novo, ainda acho que Tarcísio de Freitas está criando este ambiente, está permitindo a perpetuação e a manutenção desse ambiente que é inaceitável. Ele é governador de estado, ele tem o poder da caneta e ele tem a função de dirimir a TV Cultura para uma coisa menos tosca e de 5ª categoria, que é o que virou agora. O Roda Viva teve entrevistas boas no passado. A gente lembra. Roberto Campos. Entrevistas que
Até com comunistas, as entrevistas eram legais. Existia um jogo ali interessante de debate, de opinião. Hoje virou uma coisa rasa. Eles não sabem nem sobre o que eles estão argumentando. Eles só estão argumentando. Eles não têm fundamento nenhum porque eles falam. E isso escancara ainda mais o que a gente fala todos os dias aqui, né? Eles, Natuza Neri, lá do G1, e essa equipe toda que fica falando... Agora eles estão surpresos com Maduro. Sabe? É uma coisa que beira a delinquência intelectual. E acho que o Deltan saiu muito bem nesse ponto. Ele perguntou, e aí, dá um caso. Eles não conseguiram dar um caso, não conseguiram falar absolutamente nada. Aí ficou, acho que, bem claro para as pessoas como a vontade deles é só te manipular. Só para trazer nossa audiência aqui para o debate, Cláudio Muniz dos Santos fazendo um resumo perfeito. Os jornalistas foram engolidos pelo Deltan, mas tentaram porque tentaram lacrar, interromperam muito toda vez que ele vinha com uma dessas argumentações como essa aí, que aliás a gente tirou da timeline do próprio Deltan, ele divulgou hoje nas redes sociais esse recorte aí. E aqui a Elza Correia fazendo uma pergunta em cima de algo que eu falei. Anderson Torres pode ficar preso por muito tempo? Ele está solto, Elza, ele foi... Quer dizer, está solto. A gente considera que continua preso porque metem tornozeleira eletrônica, mandam a pessoa para casa, não pode sair à noite, não pode sair fim de semana, toda semana tem que se apresentar para o juiz, não pode viajar, passaporte retido. Então, continua numa prisão, mas pelo menos está junto da família agora. Mas já deveria sim estar solto, porque não existe um único indício, uma única prova de que ele foi omisso. Até porque, vamos relembrar, ele estava de férias. Ele estava de férias, passeando com a esposa e as filhas no exterior, quando houve aquela história do 8 de janeiro. Já o general G. Dias, braço direito de Lula, ali passeando por dentro do Palácio do Planalto, né, num tom bem amistoso ali, aparentemente, conforme mostram as imagens, está solto e ninguém mais fala dele. Por que esse não foi preso preventivamente? Porque a gente sabe, né, que o nosso judiciário atual não é nada justo e é altamente aparelhado. E é lulista, aparelhado por Lula e vai continuar sendo com as novas indicações. Alguém tinha dito aqui que eu estou muito pessimista, até respondi no chat e disse, não, eu estou... apresentando os fatos como eles são. Aqui não existe jornalismo que omite fatos, que descontextualiza, que distorce fatos, como foi feito ontem no Roda Viva para tentar embarcar o entrevistado numa cortina de fumaça. Não, ainda bem que o entrevistado ali soube responder muito à altura, pressionou os jornalistas, colocou todos eles com o rabinho entre as pernas, porque estavam todos generalizando numa narrativa que nem eles mesmos conseguiam sustentar, e acabou dando as informações que o público precisava ouvir, mas muito obrigada aqui por quem está participando do chat. Eu quero lembrar que já está quase acabando a promoção com 75% de desconto para você assinar a Gazeta do Povo e ter acesso ao noticiário sem barreiras e a colunistas como a Cristina Grêmio, Doutor Dallagnol, Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Luiz Ernesto Lacombe, Paulo Pousonoff. Esses são os últimos dias da promoção Brasil Livre. Vamos saber um pouquinho mais no vídeo. Nós denunciamos o arbítrio desde o início. Nós reunimos as vozes que estão lutando pelo nosso país. E nesse momento que o Brasil está vivendo, decidimos não deixar ninguém de fora. Assine agora a Gazeta por apenas R$ 6,00 por mês nos primeiros 6 meses e tem acesso ilimitado a um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções claras. Além do desconto de 75%, você também vai ganhar um e-book exclusivo de presente. Clique no link e acesse. O momento de assinar a Gazeta é agora. Vale reforçar que assinando a Gazeta do Povo, você patrocina diretamente aqui o Sem Rodeios. Afinal, são os nossos assinantes que mantêm o programa vivo. Não recebemos dinheiro de governo, ONGs nem lobistas. Aqui o debate e o financiamento são honestos, como você que está aí assistindo a gente. Então, não deixa de acessar o nosso site, agazetadopovo.com.br. Lá você consegue ler algumas notícias e também preenche um cadastro rapidinho para se tornar assinante. Clica também aqui na descrição do vídeo do YouTube. E claro, não esquece de curtir o nosso vídeo, dar o joinha aí, que isso também ajuda a gente bastante. Serrão, nem deu tempo de comentar hoje, né, sobre Nicolás Maduro ou sobre a cassação lá dos deputados do Ceará pelo TRE, né? Serrão foi embora. Estou aqui atendendo ao desejo do Superman, que invocou os seres espaciais para explicarem o Brasil.
O Maduro veio aqui trazer grana para o pessoal, hein? Estou sabendo disso. Agora, cuidado com seus desejos, Superman. Ha, ha, ha! O Marco falou dos adorei. deputados cearenses, né, Marco? Eu citei brevemente, mas é um negócio assim, é Darth Vader, Estrela da Morte, Legião de Rebeldes, mesmo tentando sobreviver a qualquer custo. A gente está nesse momento histórico. É isso. Existe aqui, e eu não quero parecer também tão fatalista assim, mas é uma luta do bem contra o mal. Receber Maduro com pompa e circunstância, só receber já é um ato criminoso. Já é, para mim, crime de responsabilidade. Um cara que está sendo perseguido internacionalmente por narcotráfico, terrorismo, já é para mim um crime. Não só de responsabilidade, é um crime contra a humanidade, é um crime lesa pátria. E a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. E a classe política ali, pelo menos a oposição tem falado com bastante clareza isso, mas é pavoroso ver a reação da imprensa. Estava vendo a Globo esses dias, o G1, para o programa matinal, e eles tentam fazer de tudo para tirar o nome do Lula de qualquer culpa, de qualquer erro. Eles falam até que não é um erro intencional do Lula, é um erro, Cris, do cerimonial. Graças a Deus com as redes sociais aí resgatando que antes, né, num passado não muito distante, essa imprensa do consórcio chamava Maduro de ditador, agora virou presidente. É bom quando confrontam lá, né, o mesmo veículo de comunicação, uma matéria de 5 anos atrás e uma matéria atual. Então, só para finalizar aqui, já que a gente não vai poder entrar em detalhes nesse assunto, a editoria Ideias da Gazeta do Povo, que tem artigos exclusivos para assinantes, então quem é assinante da Gazeta do Povo pode acessar, tem uma reportagem grande, bem explicativa sobre todos os crimes de que Maduro é acusado. Só um apanhadinho aqui rápido. Tráfico internacional de drogas, ele e mais 14 integrantes do governo. Tráfico internacional de drogas, narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos, além de lavagem de dinheiro. Sentença mínima para esses crimes varia de 10 a 30 anos. A máxima é prisão perpétua. Quem vai denunciar Maduro para os Estados Unidos? Fica a pergunta. Obrigada, Rossana, Serrão, Marco, um beijo para a nossa audiência. Esperamos vocês amanhã às 14h. Obrigada, Cris. Serrão, que bom que você voltou. E a pergunta que fica no ar: Maduro veio ao Brasil pegar dinheiro ou trazer dinheiro? Eis a questão. Obrigada, Serrão. Eu até acho amanhã. que Fala, uma Marco. via de mão dupla, hein, Serrão? Aí tem... E eu acho que ele veio fazer uma masterclass de como ser um ditador no Brasil. Ele veio ensinar o Lula, o Dino e os ministros do Supremo sobre como implantar definitivamente a ditadura aqui no Brasil.